Eu acho que até em razão de eventos que não se poderia evitar, né, faltou uma coisa nessa negociação até agora. Uma falta muito sentida e muito grave. Faltou Lula. Porque num governo, principalmente como tem esse governo, uma natureza muito identificada com o próprio presidente, não foi o governo do PSDB, não foi o governo. Tal como acontecia no Bolsonaro, é o governo de um homem, o governo do Lula. Então faltou e falta ainda, em função, primeiro, da viagem que ele fez para a COP, que foi espetacular, essencial para a recolocação do nosso país no cenário mundial, e segundo, por causa da infelicidade de, no exame que fez em São Paulo, ter sido detectada aquela placa de carência de glóbulos brancos na garganta, que obrigou a uma pequena intervenção e que, por conseguinte, deixou, né, um pouco mudo, o Lula parou de ter conversa. E mesmo que ele tenha delegado ao Alckmin essa missão, e o Alckmin se ouve muito bem, mas não é a mesma coisa do que ser ele próprio, do que fechar os acordos e as conversas, né, no fio do bigode, com a credibilidade que ele tem. Então as coisas foram encaminhadas, acho que há um encaminhamento daquilo, inclusive, que era inevitável, que é aceitar o Arthur Lira continuar na presidência da Câmara dos Deputados, mas, para esse avanço, faltou o próprio Lula. Né? Mas ele vai entrar agora em campo e acho que as coisas vão se resolver. Talvez nem tanto quanto se pretendia inicialmente, né? Talvez não por tanto tempo, mas isso tem jeito, isso tem jeito. Né? Você sabe que tem uma velha história que ensina que, com um prazo bem longo, né, até um burro aprende a falar. Né? Então, com um prazo bem longo, até com esse Congresso, eu acho que se consegue fazer uma composição, principalmente porque entra em jogo, né, a grande possibilidade de apresentar à nação as decisões do Congresso como responsáveis por que se tenha ou não aquilo que a população desejou ao dar um voto majoritário a Lula. Mas eu acho, Conde, que nós estamos vivendo coisas anteriores a isso. Nós estamos vivendo um comprometimento das instituições brasileiras com o golpismo que, francamente, né, nem mais pelo oportunismo político se justifica, porque não haverá ganhos. Ninguém pode achar que esse golpismo rastaquera que impera nas relações institucionais brasileiras vai levar a algum lugar. Veja, será que existe algum militar, né, que não perceba que as condições para que eles deem um golpe de Estado e assumam o controle do país e revertam a vontade popular que elegeu Lula são zero? São nenhuma. Será que essa turma que está colocando paus, pedras, pallets na rodovia, será que elas acreditam que realmente vão conseguir, né, paralisar o país e tirar as Forças Armadas do quartel para conduzirem Jair Bolsonaro em triunfo, com erisipela e tudo, de volta para o trono? Não. Será que o Valdemar da Costa Neto tinha a ilusão de que o Tribunal Superior Eleitoral fosse aceitar a sua ação michuruca lá, tentando anular 60% dos votos? Não. Então, nós estamos assistindo apenas ações apenas destinadas a criar intranquilidade, a criar sobressalto, a manter a radicalização, o quanto for possível e necessário para os planos de Jair Bolsonaro de ser um Trump tropical, de tal como o ex-presidente americano se conservar como aquele que nunca aceitou a derrota. Veja, Jair Bolsonaro, que não fez absolutamente nada ao longo de 23 ou 24 dias, 23 dias, né, depois de perder a eleição, arranjou ontem tempo para fazer uma reunião, não se sabe para quê, com os ministros, com os comandantes militares, da qual, como providência prática e pública, a não ser que haja outras privadas, que não se queira dizer, resultou na combinação da ida dele
a Academia Militar das Agulhas Negras para se perfilar na frente de algumas centenas ou de 1 milhar de cadetes, né, que são agora, que se tornarão aspirantes a oficial, para ele posar para uma fotografia diante da tropa formada e recebendo a continência dos generais estrelados, com aquela placa de condecorações, né, ganhas em guerra nenhuma, né, para que ele afague o seu próprio ego e dê aos seus seguidores a imagem de grande líder militar que ele nunca foi. Se Bolsonaro fez alguma coisa pelo Exército Brasileiro, foi tirar a sua moral, foi tirar o respeito público que os oficiais generais desse país sempre tiveram, inclusive da esquerda. Agora, nesse momento, o que está acontecendo é que os nossos generais estão se portando igualzinho ao Valdemar da Costa Neto. Sabe. Mas não todos, né, Brito? Todos. Porque os que não participam disso, os que não querem participar disso, têm 2.538 maneiras de fazer essa informação se propagar. Quando eles querem, a informação se propaga. Não é preciso fazer nada além de plantar uma notinha. O general Vilas Boas não conseguiu virar um julgamento do Supremo Tribunal Federal com um tweet. Talvez a gente possa dizer que existem outros generais de mais tempo atrás, os que integraram os comandos no governo Lula, o próprio general Edson Leal Pujol, que era o comandante do Exército, até Jair Bolsonaro atirá-lo fora, porque ele não permitia essa utilização abusiva dos quartéis que nós estamos assistindo hoje. O próprio general Fernando Azevedo Silva, que era ministro da Defesa e que foi defenestrado sem nenhuma cerimônia para o Bolsonaro colocar este homem, que é uma vergonha para as Forças Armadas, o general Walter Braga Neto, que era nada nas Forças Armadas, apareceu como interventor militar no Rio de Janeiro, colocado por Michel Temer, que foi absolutamente incapaz de durante todo o período da intervenção, apurar quem tinham sido os mandantes da morte de Marielle Franco e de Anderson Gomes, que foi ocupar uma posição palaciana e que conspirou contra seus colegas que ocupavam o comando da defesa, que não lhes foi solidário, que usou o cargo de ministro da Defesa como plataforma para ser candidato a vice-presidente sem ter nenhuma expressão política, sem ser capaz de se eleger sequer síndico de prédio, um homem completamente de fora da política, e agora, candidato derrotado, vai participar na condição de coisa alguma, na condição de nada, na condição de general de pijama, de uma reunião dos comandos militares, do ministro da Defesa, onde, além desta pataquada que Jair Bolsonaro nos propiciará, formando os aspirantes a oficial da Academia Militar das Agulhas Negras, certamente esteve em discussão a pauta golpista da ação do Valdemar Costa Neto, da suposta fraude nas urnas do TSE, onde Walter Braga Neto e Jair Bolsonaro, candidatos derrotados, e Walter Braga Neto sem nenhuma função, a não ser a de general de pijama, vai participar indevida e espuriamente do encontro e das discussões dos mais altos comandantes das armas brasileiras, fazendo absolutamente nada. Eu e o general Braga Neto temos, neste momento, a mesma patente. Somos reservistas.